Olha, amanhã acontece a eleição para a diretoria da AMB, Associação Nacional dos Magistrados, Associação dos Magistrados do Brasil, e a MAP, Associação dos Magistrados do Piauí. Aqui no Piauí, duas chapas concorrem ao comando da instituição. E um dos candidatos está comigo aqui, que é o doutor Antônio Oliveira, juiz de direito, concorrendo à direção da AMAP. Doutor Antônio, boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz, satisfação de estar aqui. Como será essa eleição, doutor? Tem nível nacional e tem local. Bom, exatamente amanhã, no dia 8 de novembro, a nossa associação local, a AMAP, que representa todos os magistrados piauienses, realizará a sua eleição para a escolha do seu presidente. Essa eleição, ela corre de 3 em 3 anos, é isso? Então, final desse ano, finda a atual gestão. E amanhã é exatamente o dia dessa eleição. A nossa chapa, a chapa 1, ela vem aí como uma proposta de alternativa ao grupo, até então, à frente da nossa associação. Há cerca de um mês, aproximadamente, quando estava findando o prazo de registro, nós tínhamos apenas a candidatura da situação. No entanto, um grupo considerável de magistrados, insatisfeitos com alguns posicionamentos da atual gestão, nos convidou e nós compusemos uma chapa. Essa chapa, entre outras propostas, ela visa a defesa intransigente dos direitos, das prerrogativas institucionais dos magistrados piauienses, melhores condições de trabalho, de estrutura de trabalho. Nós sabemos que o Poder Judiciário piauiense, sobretudo nas últimas gestões, eu que tive a oportunidade de trabalhar como gestor, que foi o desembargador Arivan, teve avanço significativo, como vem avançando a atual gestão do desembargador Sebastião. No entanto, entendemos que alguns pontos nós precisamos de melhoria dessas condições de trabalho para o magistrado. Então, para além de uma pauta meramente associativa, hoje a Associação dos Magistrados, não só a piauiense, mas a nacional, as associações por aí fora, elas trabalham com essa pauta institucional de melhoria de condições de trabalho e de estrutura, porque isso reflete diretamente na população, que é usuária do serviço do Poder Judiciário. Então, na medida que nós fortalecemos a nossa associação, que nós damos condições de trabalho para o nosso magistrado, quem ganha diretamente é a população. Bom, o senhor estava lá no tribunal quando o senhor disse isso, quando o presidente era o doutor Arivan. Naquele momento, houve aquela mudança das comarcas, foram aglutinadas. Houve uma reação de alguns magistrados, me lembro do doutor Edivaldo Moura, inclusive foi ao CNJ, mas prevaleceu aquele entendimento. Isso não ficou, por parte de alguns magistrados, nenhum tipo de resquício, não? Porque eles alegam, eu fui deslocado para outro setor, para outra comarca. Não ficou isso, não? Bom, na realidade, nós fizemos o projeto das agregações das comarcas, como você colocava aí, das aglutinações, na gestão do desembargador Arivan, com o propósito de otimizar, de trazer eficiência. Deu certo? Vem dando certo. Precisa de alguns ajustes, é claro, né? Não é um projeto pronto, acabado, precisa de ajustes. É claro que, como qualquer projeto, sofre críticas, né? Algumas pessoas não entenderam, mas o fato é que nós já temos alguns resultados desse trabalho. Ainda ontem eu brincava que parece que o ministro Paulo Guedes quer fazer isso em âmbito nacional quando propõe em relação a municípios. E foi mais ou menos o que nós fizemos aqui no âmbito do Poder Judiciário, quando naqueles municípios com a população pequena, nós resolvemos, então, agregar. Não no intuito de vedar o acesso à justiça, mas de otimizar, porque a população necessita do Poder Judiciário em todos os municípios, mas nós sabemos o quão custoso isso para o piauiense. E o Tribunal de Justiça é do Piauí, ele não é da comarca A, B ou C. Então, creio que a maioria dos colegas tenham assimilado bem o projeto e hoje vem trazendo resultados. E a gente quer levar para a associação essa experiência da administração que eu tenho, por ter ajudado na administração, e lá da área fim. Afinal de contas, com 10 anos de magistratura, já tenho um pouco de experiência daquilo que o magistrado precisa lá na ponta, que, diga-se de passagem, é a atividade principal do juiz. O senhor estava vindo de Campo Maior quando veio para o tribunal. O senhor está onde hoje? Na realidade, ao chegar no tribunal, quando fui convidado para auxiliar o desembargador Arivan, eu era titular da primeira vara civil de Parnaíba. Né? De Parnaíba. Ao final da gestão, um colega foi promovido para Piripiri e nós fizemos uma permuta. Então, hoje eu sou titular da primeira vara de Piripiri,
que é uma vara essencialmente de competência criminal. Eu confundi as coisas. O senhor é natural de Campo Maior. Eu sou natural de Campo Maior. Foi isso que eu queria entender. De Campo Maior. Doutor Antônio, como é que está hoje a questão dos juízes? Que tem comarca que não tem, né? Perdão, comarca não, tem cidade que não tem comarca, é termo. Ainda tem muitos juízes respondendo por várias cidades, assim, ou comarca, ou não? Felizmente, muito boa a sua pergunta, Pedro. Felizmente, exatamente fruto da administração anterior e que vem tendo continuidade na atual gestão, hoje todas as unidades judiciárias do Piauí estão preenchidas, tem juízes. Existem algumas poucas que circunstancialmente, por uma questão de um concurso de promoção ou de remoção, em decorrência de outras promoções e remoções, elas estão vagas. Mas, ainda assim, essas comarcas estão providas por juízes substitutos, né, que foram nomeados no último concurso, ainda continuam sendo nomeados, até a atual gestão nomeou mais 3 recentemente. Então, hoje, desde a administração do desembargador Erivan, todas as unidades judiciárias do estado do Piauí estão preenchidas. Isso não quer dizer, necessariamente, que não hajam outras carências, que pontualmente a administração não possa entender, como, por exemplo, em Teresina, uma unidade ou outra precisa de um reforço, precisa, eventualmente, da criação de mais algum cargo de magistrado, inclusive pelo preenchimento também de servidores para dar apoio a essas unidades, coisa que defendemos nas nossas propostas, né? Nesse debate aí, perante o tribunal, a AMAP entra, ela é convidada, ela é ouvida? O tribunal costuma ser democrático. Nas últimas gestões do tribunal, pelo menos desde o período que aqui estou, há 10 anos, o tribunal tem sido democrático de escutar a Associação dos Magistrados, saber quais são as reivindicações e aquilo que é possível, que o orçamento atende, que os estudos técnicos da Secretaria de Planejamento apontam, o tribunal vem atendendo. Então, nesse sentido, é que teremos esse diálogo franco, esse diálogo aberto, de levar as propostas. Não temos intenção e entendemos que não trouxemos nenhuma proposta absurda, todas as nossas propostas são defensáveis e a gente vai trabalhar com diplomacia até o limite e, quando for necessário, algumas medidas enérgicas, se assim for necessário. Mas, em primeiro lugar, a defesa intransigente das prerrogativas do magistrado, das condições de trabalho, se procurar... Esse é um assunto realmente importante, as condições de trabalho, né? Sem dúvida alguma. Hoje a nossa pauta prioritária. Prioritária é essa aí. A nossa pauta prioritária. Inclusive com extensão disso para os inativos, os aposentados. Porque hoje, não diferente de outras categorias, quando o magistrado se aposenta, ele perde alguns direitos, algumas vantagens, por assim dizer, que nem sempre se consegue em detrimento daqueles que estão na ativa. Pecuniárias também? Pecuniárias, como, por exemplo, auxílio-saúde, né? Há uma diferenciação. Enfim, outras questões que entendemos que o magistrado, que já contribuiu, que já passou pelos quadros da magistratura, não é pelo fato de ter sido aposentado que ele deve ter sido esquecido, que ele deve ser tratado como um magistrado de segunda categoria. Então, nesse sentido, nós temos essa intenção de trazer esse tratamento prioritário, paritário, entre o magistrado da ativa e o magistrado que está aposentado. Vamos concluir essa conversa franca. O senhor vai nos dizer os locais de votação, quem pode votar, que hora começa, quando termina e o resultado. Bom, as eleições elas acontecem amanhã, no dia 8 de novembro, na sede da Associação dos Magistrados Piauienses, ali na rua João Cabral, próximo ao Verdão. Poderão votar todos os magistrados da ativa, inativos, magistrados de primeiro e segundo grau, leia-se, os desembargadores também votam, afinal de contas são magistrados de segundo grau. O horário será das 8 da manhã às 17 horas e nós contamos com o apoio, a compreensão dos nossos colegas. A nossa chapa já se sente vitoriosa por trazer uma segunda opção. Nós estávamos na terceira eleição seguida em que seria chapa única, então nós estamos demonstrando com essa chapa que nós, magistrados, também somos democratas, né? Também somos democráticos, prezamos pela democracia, porque o Poder Judiciário ele é o fiel da democracia brasileira. Doutor Oliveira, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Sucesso amanhã nessa empreitada.